Graças a Deus, graças a Deus. Chegou domingo, estamos aqui, dia 28 de janeiro, e vamos para o segundo capítulo do propósito que nós temos de concretizar a leitura da Bíblia até dezembro. 3 capítulos, de segunda a sábado e domingo 5. É muita bênção. Então vem comigo, vamos aí. Êxodo capítulo 39. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez o éfode de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâmpadas de ouro e as cortaram em fios para tecê-los em azul. E entre a púrpura e entre o carmesim e entre o linho fino com trabalho esmerado, fizeram-lhe ombreiras que se ajuntavam e uniam-se às suas duas pontas. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estava sobre ele, formava com ele uma só peça, e era de obra semelhante, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras de onix, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de um selo, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artifício, como obra de éfode, de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino, torcido. Quadrado era, duplo fizeram o peitoral, e o seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo. Esta era a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem de um berilo e de um onix e de um jaspe, engastadas em gastes de ouro. E estas pedras, pois eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, como gravuras de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de ouro puro trançado. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas
2 ombreiras do éfode, abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligara o peitoral com suas argolas, as argolas do éfode, com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e o peitoral não se separasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode de obra tecida, toda de azul. E a abertura do manto estava no meio dele, como abertura de cota de malha. Esta abertura tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas do manto, ao redor, entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para os seus filhos. E a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido. E o cinto de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, obras de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa de santidade, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo: santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais e as suas colunas e as suas bases. E a cobertura de peles de carneiro, tinta de vermelho, e cobertura de peles de texugo, e o véu de cobertura. A arca do testemunho e os seus varais e o propiciatório. A mesa com todos os pertences e os pães da proposição. O candelabro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem e todos os seus pertences, e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta da tenda. O altar de cobre, e o seu crivo de cobre, e os seus varais, e todos os seus pertences, a pia e a sua base. As cortinas do pátio, as suas colunas, as suas bases, e a cortina da porta do pátio, as suas cordas, os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. As vestes do ministério para ministrar no santuário, as santas vestes de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio. Conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinha feito como o Senhor ordenara, assim o fizeram. Então Moisés os abençoou. Maravilha, graças a Deus.
Capítulo 39, estamos chegando aí no capítulo 39. Acabamos de fazer a leitura do capítulo 39, maravilha, né? Bênção. Segundo capítulo, tem mais 3, é bênção. A palavra de Deus é o poder de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que você venha nesse propósito, sempre na tua vida. Você consegue, você pode. Você pode fazer o melhor para você e é de graça. Você não paga nada. Maravilha? Pai, eu te dou graça por este momento, por esta hora, por cada um dos teus filhos que estão me ouvindo e lendo a palavra, sendo motivado pelo teu poder. Esta obra é tua e nós estamos aqui para obedecer, Senhor. O Senhor deixou a sua palavra e disse: examinai, pois, as Escrituras, porque cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então nós cremos na tua palavra, com a tua ordem, para nós ler as Escrituras, e nós estamos fazendo para a glória do teu nome, e cremos que o teu Espírito, o Espírito Santo, é o nosso mestre, o nosso professor, que dá entendimento e que toca agora em cada um dos meus queridos, toca nos enfermos, nos oprimidos, nos casamentos, nos relacionamentos entre pais e filhos, e destrói todo o poder do diabo. Eu creio, ó Pai, que nesta hora todos os demônios estão sendo queimados com o fogo da tua palavra. Onde chega a minha voz, onde chega a tua palavra, milagres estão acontecendo. E eu te dou honra e glória em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vem comigo, nós vamos para o terceiro capítulo, que é o 40 de Êxodo. E nós vamos hoje ler, daqui a pouquinho eu estou voltando na segunda live. Um abraço. Deus te abençoe. Obrigado pela nota, obrigado por tudo, pelas orações. Um grande abraço. Até mais. Igreja Vidas Transformadas. Um novo tempo, uma nova história. Deus tem para você.